Oi, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez nesse canal. Que história é essa? Esta é a sessão História da Arte. Também você encontra na playlist Curseria. Bom, estamos em época de quarentena, Covid-19, mas nosso curso continua, não é? Para o curso específico de guia de turismo, lá no Senac Aclimação, a turma N19. Mas você que se inscreveu aí no canal, que curte arte, de repente está estudando também, fica aqui um breve histórico da arte, das questões históricas, aspectos culturais também que envolve esse mundo das artes. Neste curso a gente foca principalmente artes visuais, né, onde os alunos terão mais contato, mas claro que todos os movimentos, as vanguardas, também acontecem em outras linguagens artísticas. Então a ideia é, dentro do seu roteiro, dentro do que foi designado para você mostrar, né, durante um percurso, durante o seu guiamento, como que você mostra essa cidade, mas como que você a conhece também. Isso é importante a gente pensar. Acho que logo no início do curso temos que pensar, eu gosto de São Paulo, eu gosto do estado de São Paulo, né? Porque no primeiro momento você vai trabalhar com o regional São Paulo. Então, eu gosto de estar aqui, o que que me encanta nessa cidade, o que me encanta nesse estado, o que eu não conheço ainda deste lugar. Então, é importante que você tenha isso com você. Às vezes, dentro do curso, durante o curso, você acaba descobrindo a sua cidade, né? Você fala, puxa, passei aqui na frente tantas vezes, não sabia da história deste lugar, por exemplo, né? Então a ideia é justamente essa, que esses aspectos históricos, geográficos, artísticos, culturais te preencham para que você, preenchido, possa apresentar a cidade, fazer a mediação, a aproximação, facilitar o conhecimento das pessoas por meio do seu próprio. Claro que é um start, né? É um pontapé inicial. E aí, se você realmente gostou, se você se envolveu, aí você continua estudando, óbvio, né? O curso tem um ano, então a gente tem algumas pinceladas desses assuntos que vão compor a sua formação. Muito bem, a gente vem seguindo com arte brasileira, também começando, dando esse início para a gente pensar, refletir como que as coisas chegaram aqui. A gente já falou, já trabalhamos a respeito, que nós temos um país colonizado, a gente começou falando de arte indígena, então o que se tinha aqui nesse território, então, 5 milhões de pessoas, como que elas pensavam, como que elas agiam, como que elas se organizavam entre elas, diversas etnias, e o que foi reverberando a partir disso, com a chegada não só dos colonizadores portugueses, mas também com a chegada de tantas outras etnias e tantos outros países, invasões, domínios, imigração, escravização. Então, uma série de outros acontecimentos vão trazer aí a formação desse país que nós temos hoje. A gente parou, estávamos falando então desses recipientes no outro programa, a gente terminou, a gente falou do manto Manteresh Tupinambá e a gente também tem uma influência muito forte ainda nesse universo, né, nessa concepção que estava se formando o Brasil, que é a arte popular. A arte popular também tinha uma significação de trazer o cotidiano, o que estava acontecendo, né? Como representar esse cotidiano. A arte popular também ela fica um pouco marginalizada por algum tempo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, essa é arte popular, né? Como se o importante mesmo, o artista mesmo, fosse o artista das galerias de arte, né? Dos grandes salões, das bienais. Também, obviamente, mas aí a gente tem que entender o conceito de arte, né? Qual é o conceito de arte? O que você entende como arte? É esse fazer, né? Até então, arte era o fazer. As pessoas falam assim: nossa, essa pessoa é um artista, olha que precisão, olha que perfeição, né? Eu tenho uma peça aqui que eu fiz na faculdade, aproveitar aqui, olha só, né? Que é uma peça de argila, pois foi para queima, não foi muito fácil. Mas o que é esse artista? É o que traz o fazer, é o que tem aqui algo pronto para eu te mostrar, então ele é preciso, ele é exímio.
Ou é o artista que teve a ideia, a concepção, e aí outra pessoa vai executar essa ideia? Então, como que a gente lida com esse conceito de arte? E aí a gente tem o que a gente chama de linguagens artísticas. Então, já que arte, essa concepção, essa expressividade, essa performance, essa presença, como que eu expresso? Lembra que a gente falou já no outro programa, se você não assistiu, assista, que é movimentos e meios. Então eu tenho esses movimentos todos, que são conceitos, ideias, momentos históricos, culturais, sociais, e como que eu expresso esses momentos, por que meio, por qual meio eu expresso esses momentos, esses sentimentos, enfim. Então a gente trabalhou com a dança, com o teatro, com a performance, com a fotografia, com a música, com o cinema, com as artes visuais. Então são maneiras de expressividade, são meios para eu expor. O artesanato também é um meio de exposição. E aí as pessoas vão falar, mas é um meio popular, é um meio naif, né, mais ingênuo, mais primitivo, de primeiros. Mas ainda assim é um meio, concorda? É um meio para se expressar. Então fica muito comum essa expressividade no artesanato. E esse artesanato, dependendo da região de São Paulo, vai ter uma característica diferente de material. Então, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum argila, né? Esse barro mais embranquiçado, né? Que a gente vai trabalhar com ele. Já em Minas Gerais, a pedra sabão está em mais abundância. Então, obviamente, que você vai aproveitar aquilo que eu tenho mais facilidade. Então, a santeria, por exemplo, os santos que são esculpidos aqui em São Paulo, tem características diferentes dos santos que são esculpidos em Minas Gerais. Então, já são características de estados e regiões diferentes. E aí, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Essa é uma cena cotidiana, uma cena de um artesão vai representar, trazendo as questões bíblicas, trazendo as passagens religiosas, né? Mesmo porque a gente também tem uma colonização que traz um costume, uma tradição. Nesse caso, a gente tem a tradição religiosa vinda pelas missões, as jesuíticas, as beneditinas e as franciscanas, né? Mais influentes as jesuíticas. Então, o que essa missão vai trazer, o que ela vai impor, o que ela vai doutrinar, de que maneira que isso acontece, uma vez que até então tínhamos os indígenas. Até que os negros vindos da África são escravizados, e aí você tem uma tentativa também de doutrinação, mas a gente sabe que no sincretismo isso realmente não aconteceu, né? Eles continuam mantendo a tradição deles, graças a Deus. Então, tá vendo? E assim vai. Aqui um outro exercício, eu tenho essa obra aqui. Esse material ainda é um material do Brasil mais 500 anos, né, que eu trabalhei, falei para vocês, para essa mega exposição que tinha como objetivo contar essa história, né, mais 500, então, depois dos 500 anos, o que vem acontecendo? Então, essa é a ideia, né, Tati? Tem 500 anos, qual é a história que se conta nesses 500 anos? Né? E aqui tem uma crítica muito grande nessa obra, é um artista anônimo, é Santo Elesbão, pode ser, do século XVIII, é uma madeira policromada. É da Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Olinda, Pernambuco. Então essa diferença, né, entre as relações, né, quem está embaixo, quem está sendo pisoteado, quem está em cima, né, essa relação também, né, da cultura negra e essa crítica social que vem sendo mostrada pelos artistas, no caso, pelos escultores. A gente trabalha com o olhar distanciado, lembra que a gente tem uma dessa aqui? Lembra que a gente foi ao Itaú Cultural, lembra-se disso? Lá a gente trabalhou muito no módulo Brasilianas, na exposição Brasilianas, que a gente também trabalhou muito essa questão da identidade, lembram disso? A gente até brincou, que outras palavras terminam com eiro? Aí todo mundo, brasileiro, padeiro, pedreiro, cabeleireiro, tintureiro, brasileiro. Então esse eiro é um eiro de identidade nacional, de nacionalidade, ou é um eiro de operário, de trabalhador? E brasiliana seria o que? A minha identidade nacional? Então, os estrangeiros quando vêm pra cá eles falam, você é brasiliana.
Sim, porque quem nasce na Itália é italiano, quem nasce no Peru é peruano, Colômbia é colombiano. E a gente ficou como brasileiro. Qual é essa relação, então, que temos, né, entre a profissão e entre a identidade? Então a gente tem aqui as missões, que são essas pessoas, esses artistas, esses pintores que vieram para o Brasil para retratar essa paisagem, como se fosse um documentário, uma foto, uma pintura jornalística, né? Para retratar o que se tinha aqui. Então a gente vai ter uma série dessas obras que a gente chama de um olhar distante. Outra coisa importante que a gente vai mostrando também, deixa eu pegar aqui uma das imagens, é essa ideia europeia também, né, que se aparenta aqui. Essa obra traz muito dessa realidade, que é essa necessidade de retratar, né, esse clima europeu, de como que essas pessoas vão influenciar na moda, nos costumes. Claro que a gente está dando um salto bastante grande, depois a gente vai trabalhar especificamente, né, esses períodos, mas só para a gente ir percebendo. Então a gente partiu da arte indígena, esse período indígena, a gente tem toda essa colonização ao redor dos indígenas, depois a gente tem uma escravização, então a chegada dos negros escravizados da África. Depois a gente tem esse dia a dia retratado pelos artesãos do que se era imposto, tanto para os negros escravizados e depois recém-libertados, quanto para os indígenas doutrinados, catequizados ou não, e escravizados, como a gente viu no outro programa, até 1850. E depois a gente tem a vinda das missões francesas, holandesas principalmente, para retratar esse Brasil, muito pelas obras do Jean-Baptiste Debré, que foi um dos pintores que mais representaram, entre ele e o Alberto Ecaute, que representaram e desenharam todo esse universo. E depois a gente tem essa influência, então, né, religiosa que eu falei para vocês, e essa influência europeia. Então a gente tinha aí um respiro europeu muito grande. Principalmente, né, a gente fala dos portugueses, a gente vai encontrar tanto em alguns costumes, na fala, no drama, no ai, olha que eu conto história. A gente vai encontrar também dos holandeses nos detalhes, na precisão, e aí a gente vai ver isso em arte brasileira, em arte em regional e arte nacional, na UC6, Unidade Curricular 6, que a gente fala de Brasil, depois a América do Sul, né? Mas eu estou fazendo esse contexto porque não dá pra gente também começar a falar de São Paulo sem saber como as coisas chegaram até São Paulo, como que o Brasil se formou. Então estou fazendo esse contexto geral aí pra gente poder depois, né, partindo do todo, do macro, para depois a gente ir no micro, né, e fazendo ali os microcontos de cada lugar. E penso que depois dessa influência, né, mesmo falando para vocês, mesmo os costumes portugueses, na fala, no jeito de se vestir, nas comidas e tudo mais, na própria arquitetura, que a gente vai ver muito arte colonial, mas a gente também tem forte influência, né, dos imigrantes que vão chegar depois. E aí a gente tem também na fala, na comida, no tom, né, na própria arquitetura, a gente tem também dos ingleses e a gente tem principalmente nesse momento dos franceses, principalmente final do século XIX, começo do século XX. É muito forte essa influência, tanto que a língua falada nas escolas era o francês, né? Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, desse corrimão, é um corrimão Art Deco, que é um outro estilo arquitetônico que a gente também vai trabalhar mais para frente, que vocês vão identificar. Vamos ter um programa só de Art Deco, Art Nouveau. Então, Art Nouveau, Nouveau do francês. Não vamos falar Art Nouveau, hein, gente? Não vai ficar bem. Art Nouveau, que é outra pronúncia, né, do francês, que é arte nova. Então, quando outros materiais vão chegando aqui no Brasil, um deles é o ferro, e aí esse ferro decorado, Art Deco, vocês podem encontrar um acento que para nós seria um acento agudo, para eles é um acento fechado, né? Seria um circunflexo, então Art Deco. Então seria a decoração, né? Então vamos lembrando já aí onde vocês já viram
né? Quando a gente chegar nesse programa específico, eu vou fazendo vários comparativos entre o Art Nouveau, o Art Deco e as suas influências aqui no Brasil. Então, por exemplo, tem lá Viaduto do Chá, Santa Efigênia, os corrimãos de vários palacetes. Então, vocês vão encontrar esse ferro decorado e essa arte nova. Olha aqui, já trazendo para vocês um pouco dos nossos viadutos. Santa Efigênia e Viaduto do Chá, que a gente tem essa influência do Art Deco, Art Nouveau. Ainda pensando em arte popular, então tem esse trabalho, que é do Manuel Fontoura, Nho Caboclo chama, olha só. É um catavento toré. Também é em madeira policromada, quando falo policromada são várias cores. E tem 52 por 50 centímetros. Tá lá na Fundação Joaquim Nabuco. Muito bem, que é esse dia a dia, né? Então, quem é esse caboclo? Como que ele está lidando? Quem é essa pessoa que vai trazer a mão de obra, ou seja, vai servir como mão de obra aqui no Brasil. Então é importante que essas cenas elas sejam registradas, é importante que essas cenas elas sejam mostradas e por artistas anônimos, ou seja, artistas, né, no caso aqui, que estão mostrando esse dia a dia, que estão mostrando a cena do cotidiano. Porque até então a gente tinha um olhar distanciado de uma sociedade idealizada e de repente tudo vira e esses artistas eles são muito importantes para trazer o dia a dia, o que realmente está acontecendo. Assim como também na Retratados Mártires, também é outra concepção da formação aqui do nosso povo. Também tem essa aqui, ó. Nessa exposição Brasil Mais 500 Anos, a gente tem um módulo especial que fala de arte popular, que até então é o que a gente tinha, né? Arte popular acontecendo aqui. Esse é um jogo de bornais, então bornais são essas bolsas, digamos assim, do cangaceiro Zé Baiano. Zé Baiano, As Flores da Bahia. É de 1931. Mas que vai representar também, como a gente já falou aqui, esse dia a dia. E o grande chapéu de couro de chefe cangaceiro. A flor de lis, passando pelos signos de Salomão. Pois é, olha, tá vendo? É engraçado porque os cangaceiros, eles eram muito míticos, né? Eles acreditavam muito nessa questão astral. E a gente fica pensando, né? Um bando que tinha que se esconder, como que usavam, né? Elementos tão adornados. Mas aí fala assim, mas Helene, por que é arte, né? Vou pegar aqui de novo, só para mostrar de perto. Olha o bordado, olha essa borduna, olha esse bornal. Olha, tá vendo? Olha que delicadeza, olha esse chapéu. Então, esses motivos, essa composição de cores, o conceito que o chapéu tem, né? O conceito que o bornal tem, o que eu guardo aqui, o que o chapéu representa, né? É de um chefe. Então tem um conceito, não é um objeto de uso diário ou um objeto de decoração, objeto da moda. Tem um porquê de usar, tem um porquê de fazer e por que não fazer. Então é o que nos interessa para contar essa história. Outra coisa que vai trazer, né, como eu já tinha falado, a gente não vai falar aqui da Tarsila do Amaral neste programa, mas só para a partir da obra dela, que se chama Segunda Classe, como que esse país vai se formando também. Então, lembra que eu falei para vocês dos imigrantes? Outro lugar para a gente visitar no retorno, que faz parte do nosso curso, é o Museu da Imigração, que antigamente era Memorial do Imigrante aqui em São Paulo, que fica ali na zona... Ai, perdi. Ai. Que fica indo ali pra Zona Leste, né? Tá certo? Tá certo. Que fica ali entre Moca, Brás e Bresser, tá vendo? Fica no mato muito tempo, dá nisso. Perdida na cidade. Mas fica na rua Visconde de Mauá, sem número. E
A rua é sem saída justamente porque ela dá na linha de trem e também tem esse trajeto que simula essa vinda de Santos para cá, do Porto de Santos para cá, e a saída também para o Porto de Santos. E aí também tem essa divisão das classes, né? Quem é segunda classe e quem é primeira classe. E lá é muito legal, a gente escolhe, a maioria quer ir de primeira classe. Porque, obviamente, o carro, não é vagão, hein, gente? Aprendi. O carro ele é muito mais confortável, as cadeiras são estofadas, os bancos, né, são almofadados. Já a segunda classe não, essa cena que estamos vendo. Quem são essas pessoas? Que passaram mais de 60 dias no navio, vindos para uma terra que não se sabia muito bem o que ia encontrar aqui, e era tudo que tinha, né? Então, é um outro povo chegando aqui com uma outra formação. Essa que eu tinha falado para vocês, deixa eu pegar aqui mais de perto, que é o Belmiro Barbosa de Almeida, o pintor, Cerro, Minas Gerais, de 1858, Paris, França, 1935. Chama Arrufos. É um óleo sobre tela, tá vendo? É bem esse universo europeu. E traz também já aqui um período que a gente vai estudar mais pra frente, que é esse período entre o barroco e o neoclássico, que é o rococó. Vocês estão vendo que tem muitos elementos decorativos, né? Além de uma situação social, claro, né? O homem patriarcal, a mulher ali, né? Jogada, enfim, uma discussão caseira, mas o homem, a posição dele, como todo sempre, é uma posição de domínio. Todo sempre não, né? Existem algumas teorias, né? Da grande mãe terra, mas isso é um outro programa. É uma outra aula. Então vai se formando este povo. A gente vai ter, né, o começo então de uma era mais crítica, uma era mais movimentada, digamos assim, a partir do século XX e ali por meados de 1915, 17, quando essas pessoas, esses filhos dos barões do café, porque lembrando segunda classe? Segunda classe, cadê? Os imigrantes chegando. Primeira classe, os barões e baronesas do café, ou seja, quem mandava nessa terra aqui. Nesse momento, né, nesse período. E aí alguns foram para a Europa estudar e trouxeram, então, vão trazendo esse estilo europeu, que lá já estava acontecendo já há algum tempo, o modernismo, diversos movimentos, vanguardas, artistas, vários questionamentos, e trazem aqui para o Brasil, então, e aí a gente vai falar em breve, um programa também especial para Anitta Malfatti, para Oswaldo de Andrade, para Mário de Andrade, Menotti Del Pique, que eram as pessoas daquele momento. Né? E a Tarsila é um caso à parte, né? Ela é desse meio todo, mas ela não participa da Semana de Arte Moderna de 22, que vai ser mais para frente o nosso assunto. Então aqui está ela por falar nisso. Então são as cores representadas, né? A tentativa de regionalizar, como disse o Oswaldo de Andrade, né? Manifesto antropofágico, então vamos comer o que a Europa tem de melhor, mas regionalizar com o que o nosso país tem de melhor. Então isso vai aparecer nas obras de arte. A gente também passa por imagens do inconsciente, que é um momento, né, que as pessoas começam a se expressar. Este caso aqui é o Arthur Bispo do Rosário. Então o bispo ele acaba sendo preso, né? Ele fica no manicômio. Um outro filme importante para vocês assistirem é Nise da Silveira, que vai resgatar e vai trazer vai mostrar pra gente esse trabalho dentro dos manicômios até então. Outro filme bom também é Bicho de Sete Cabeças, também traz pra gente essa ideia, mínima ideia de como era, né? E essa produção que acontecia dentro desses lugares, a produção artística. Esse é o manto da apresentação do Arthur Bispo do Rosário e é muito próximo do que o Marcel Duchamp já fazia lá na Europa. Então a gente vai trabalhar essas correlações também, que é a arte conceitual, que a gente já falou no outro programa, um pouco dela. Então é o conceito, né? O que eu venho trabalhando, o que eu venho pensando. Então não é o fazer,
não é esse fazer, né, do escultor, mas é o pensamento, é a crítica. E aí eu vou pegando objetos do cotidiano e vou transformando esses objetos num conceito. E aí eu tenho ready-made, eu tenho o objeto pronto, eu tenho um material pronto, e a partir deste pronto, das coisas prontas, qual o conceito, qual a leitura que eu faço desses objetos. Assim como esse trabalho da Lígia Pape, que vai falar, acho que eu deixei para cá, tá aqui, que vai fazer uma correlação, né, vai fazer uma leitura, então, com o mantelete do Pinambá, lembram dele? Então tá aqui, ó, ela leva para uma Bienal, então é como se fosse uma rede, e aí a gente tem uma espécie de umas penas sintéticas para simbolizar, para ressignificar o mantelete Tupinambá. Ou seja, é arte conceitual, arte contemporânea, fazendo essas costuras, né? Fazendo essas leituras do que a gente vem construindo com o passar desses anos todos. Então, a gente leva, né, essas questões até os dias de hoje, que seria a função social da arte, que é essa crítica, que é essa provocação, que é essa reflexão, que fica evidente na arte contemporânea, arte conceitual. Este é um trabalho do artista chamado Eduardo Surur, é um artista urbano, super jovem, e ele, nesta obra, que eu tive a oportunidade de trabalhar e fazer diversas mediações, são garrafas PETs, mostro de novo, gigantescas, às margens do rio Pinheiros, ali, Tietê. Ele mora, né, pelo menos naquele momento, tinha uma relação muito forte com o rio Pinheiros, por morar perto, e aí qual essa relação do rio com a cidade. E aí ele fez toda uma pesquisa, e o que boiava, o que aparecia, era justamente as garrafas PETs, mas o que está, né, submerso que a gente não vê e faz com que o rio morra? Que é a expressão chamada quase líquido. O rio não é mais líquido, né? Ele é quase líquido de tantas substâncias e tantos dejetos que são enviados ali para o rio. E aí esse questionamento, essa reflexão vem por meio desse trabalho com as garrafas PET gigantescas que depois viraram mochilas para diversas crianças em diversas escolas. Olha esse contraste, né, gente? Até foi bom para lembrar como é o dia a dia da nossa cidade e como está hoje. É impossível, a gente imagina nessa época. Jamais a gente imaginaria passar por uma situação que estamos passando agora, né, de trancamento em casa. Mas é para uma boa causa, a gente vai sair dessa, com certeza. Esta obra aqui, estão vendo? Esta obra também faz parte do trabalho do Surur, que é o rio quase líquido. E no começo do século XX as pessoas praticavam caiaque, né, maravilhoso, ali no rio, mas agora, diante de tanto lixo, talvez os vírus estejam aí por conta disso, né? O quanto que a gente, enquanto ser humano, maltratou. Uma obra do saudoso agora, Nelson Lerner, que faleceu há pouquíssimos dias, acho que faz nem um mês. Foi meu professor lá na FAAP, Nelson Lerner, um artista incrível, que traz todo esse conceito também de arte. E ele traz aqui a Mona Lisa, que a gente falou, que é essa obra ícone, né? Referenciada, idolatrada e tal. E o quanto que ele vai trazendo a sua crítica social. Aqui é a Mona Lisa, né? Cercada aí de bolas de futebol com apito. E aí a gente pode fazer várias leituras também, que é esse processo de mediação. E a minha fonte bibliográfica, já falei para vocês, é o Júlio Carlo Argan, Arte Moderna, Companhia das Letras. E aqui a gente trabalhou com Hanson nos outros programas. E este aqui é o Gombert, que é História da Arte. Também essa introdução para a gente começar a falar. Feito, minha gente. Então a ideia é justamente essa, né, da gente trabalhar essas questões de formação no Brasil, como que as coisas chegaram até São Paulo, de fazendo essa costura, e nos próximos programas a gente vai trabalhar especificamente, então, Semana de Arte Moderna,
arte barroca e assim por diante. Combinado? Muito bem, bons estudos por aí. Acessem lá a página do grupo privado no Facebook. Também acessem o WhatsApp e o Classroom. E você que entrou aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, participe. Temos outras tantas sessões que de repente você também pode gostar muito, não é? Tem magia natural, tem leio para você, tem que história é essa, cheia de histórias. E assim a gente vai conversando e ampliando esses conhecimentos. Feito, minha gente. Até mais. Tchau, tchau.